Livro de Marcos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 35. Diz assim: eu considero aquele que faz a vontade de meu Pai. Estes sim são minha irmã, meu irmão ou minha mãe. Eu considero aqueles que fazem a vontade de meu Pai, disse Jesus, meu irmão, minha irmã ou minha mãe. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos seus filhos, para que essa palavra possa causar um efeito que só ela é capaz de fazer. Pai, que este culto fique marcado na mentalidade, no cérebro, no coração deste povo. Obrigado por estes irmãos que vieram, Senhor. Dá vitória a eles, pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, vou nem deixar aberto para não me prolongar. Pelo menos, meu querido Jadielson, em 20 textos no Novo Testamento, há alguma relação de Jesus falando exatamente essa frase, ou uma frase parecida com esta. Eu considero minha mãe, como irmão, como irmã, aqueles que faz a vontade de meu Pai. Meus irmãos, falando só em uma fatia da frase, consideração. Eu tenho consideração a minha mãe 3, que eu chamo de minha mãe 3, a irmã Nenzinha. Só que a consideração para alguns judeus é diferente da consideração que nós pensamos aqui. Por exemplo, a consideração para os judeus, irmão Nilson, era um ponto tão grande que quando uma família adotava uma criança, ela era mais considerada como filho daquele casal que adotou do que aqueles outros que eram filhos de sangue mesmo. Por quê? Você pode olhar assim e dizer: que absurdo. Porque os judeus tinham o seguinte pensamento, e tem até hoje: se eu estou adotando essa criança, é porque ela até hoje não teve o que os meus filhos já tiveram. Por isso que nós vamos dar atenção maior para ela nesse momento. Então, os judeus, quando pegavam uma criança para adotar, eles davam atenção máxima, até mais do que aqueles outros filhos do sangue. Por quê? Porque eles tinham essa convicção: essa criança precisa ter mais atenção, porque até hoje ela nunca teve a atenção que ela merece. É essa a cultura e a mentalidade dos judeus. Então, quando se fala em consideração nesse texto, Jesus está falando exatamente isso. Eu considero mais meu irmão e minha irmã, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, do que os meus próprios irmãos de sangue. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Jesus era irmão de Tiago, Jesus era irmão de João, Jesus tinha outros irmãos. Todavia, nesse texto, no original, ele estava dizendo: eu considero mais. Não era que a mãe dele, que os irmãos dele não faziam, claro que faziam, mas ele quis fazer aquilo para ilustrar. Ele diz: eu considero, numa mesma proporção, ou até mais, meu irmão, minha mãe e minha irmã, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então vamos aqui configurar a mensagem para hoje. Meus irmãos, você ter um irmão importante é coisa muito legal. Você ter um irmão importante, tem gente por aí que dá até carteirada e diz: olha, você não sabe de quem eu sou irmão, não. Eu sou irmão de um camarada importante aí. Se eu ligar para ele, ele resolve o problema. Todavia,
essas carteiradas muitas vezes não funcionam. Mas esta noite eu quero dizer a você, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, é aqueles que estão classificados como pessoas que fazem a vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta carne que agora vivo, isso aqui não me interessa. O que me interessa é fazer a vontade do Deus que está na minha vida. E entenda e perceba bem o que eu estou te falando. E o que eu quero simplificar, o texto que eu li esta noite, é dizer o seguinte: você tem um Deus, que o nome dele é Jesus, que Jesus também é Deus, Jesus também é divino, e além dele cuidar de você como Deus, ele te considera como irmão. Além de cuidar de você como filho, ele te considera como irmão. E se você é irmão de Jesus, entenda, todos os problemas, todas as situações, todas as enfermidades, como diz Isaías 53, ele levou sobre si na cruz do Calvário. E ele diz, Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, o nosso irmão, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi espancado pelos nossos pecados. Todavia, por causa que o nosso irmão Jesus morreu, a salvação chegou até nós. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, ele nos dá o direito de salvação. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, ele nos dá a autoridade que pertence a ele como Deus Filho. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, ele nos dá o direito de entrar no céu. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, ele perdoa os nossos pecados. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, eu posso dizer que se eu continuar firme, eu vou entrar no céu junto com você. Por causa que o nosso irmão Jesus morreu, ele disse, foi-me dado todo o poder, aonde? No céu, não só no céu, mas na terra, no inferno. E toda língua confesse que Jesus Cristo, meu irmão, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu podia aqui trazer vários adjetivos como privilégio de ser irmão de Jesus, mas eu não vou cansar vocês. Mas eu vou dizer a você o seguinte: o direito de ser irmão de Jesus, ele acontece a partir do momento que você aceita a ele. Como assim? Não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Enquanto nós não confessamos Jesus como Salvador, como o seu José fez na semana passada, nós somos criaturas de Deus. Criaturas são uma coisa, filho e irmão de Jesus é outra coisa. A criatura se tornou criatura depois que Adão pecou com o pecado original. A criatura se tornou criatura depois que Eva comeu da fruta e deu para o seu marido. A criatura se tornou criatura depois que a serpente enganou o homem e a mulher. A criatura se tornou criatura porque desobedeceu o mandamento de Deus. A criatura se tornou criatura e foi tirada, arrancada do jardim do Éden. A criatura se tornou criatura e o diabo pensou que tinha vencido a batalha. Mas Jesus já foi profetizado desde o Gênesis: e nascerá um da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, e tu ferirás o calcanhar. Aí quando é em Mateus, no início do livro, aí o anjo aparece a Maria, no início de Lucas, no início de João, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o nosso irmão, veio através do ventre de Maria. E quando Jesus morreu, ele estava levando sobre si todos os pecados da humanidade, aqueles pecados dos que já morreram no passado, mas confessaram a ele como Salvador, aqueles que ainda hoje vivem e aqueles que ainda virão nas próximas gerações, caso Jesus não venha. Jesus levou todos os pecados. O nosso irmão morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. O nosso irmão morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. O nosso irmão morreu na cruz do Calvário para nos dar a liberdade. Por que liberdade? Porque o pecado nos aprisiona. Ninguém, ô seu José, ninguém gosta do vício do álcool, ninguém gosta do vício do cigarro, ninguém gosta do vício da mentira, ninguém gosta dessas coisas. Por que faz? Porque é viciado naquilo.
Mas quando nós aceitamos a Jesus, Jesus chega, liberta o homem, a mulher, o adolescente, o jovem, da vida em que vive. Se mentia, não mente mais. Se bebia, não bebe mais. Por quê? Porque é obrigado, depois que aceitou Jesus, deixar de beber? Não, o Espírito Santo trabalha e o ser humano começa a sentir nojo daquilo, a não querer mais aquilo, a não querer outra coisa a não ser servir a Jesus. Quando o nosso irmão Jesus entra dentro de nós e nós o aceitamos como Salvador, a vida é transformada, a vida é regenerada. Eu disse ao seu José domingo passado, na quarta-feira ele realmente parecia que estava com o pé na cova. Eu vou viajar, eu estou indo embora, eu estou comprando a passagem para ir embora. Mas no domingo estava seu José lá, parecia outra pessoa, não parecia nem o mesmo, todo animado, chegou cedo, ficou lá esperando. E no final do culto eu perguntei a ele, arrependeu-se porque aceitou Jesus? Ele não deixou nem eu terminar a frase, disse não me arrependi não. E entenda bem, quem aceita Jesus não se arrepende. Por quê? Porque tem Jesus como pai, porque tem Jesus como irmão, porque tem Jesus como amigo, porque tem Jesus como conselheiro, porque tem Jesus como Deus forte, porque tem Jesus como pai de eternidade, porque tem Jesus como príncipe da paz, porque tem Jesus como Emmanuel, porque tem Jesus como Deus conosco, porque tem Jesus esta noite aqui. E é por isso que nós glorificamos ao nome dele, porque ele é nosso irmão. Você é irmão de Jesus? Se você aceitou Jesus, claro que você é. E além de você ser irmão de Jesus, não é, se é que pode se dizer assim, irmão Cícero, não é tão simples. Ser irmão de Jesus é ter o privilégio de ir para o mesmo lugar que ele está. Ser irmão de Jesus é ter o privilégio de ser chamado e escolhido como filho de Deus. Ser irmão de Jesus é ter a oportunidade de, quando eu e você fechar os olhos aqui, saber para onde vai. Quem é irmão de Jesus nunca vai dizer, você sabe para onde vai quando morrer? E ele vai responder, não, Deus me coloca onde ele quiser. Não, quem é irmão de Jesus não diz isso. Quem é irmão de Jesus diz, se eu fechar os olhos aqui, eu abro lá onde ele está, no céu de glória, eu vou ver ele face a face como ele é. Quem é irmão de Jesus sabe o que faz. Quem é irmão de Jesus é mais alegre. Quem é irmão de Jesus tem um companheiro, um parceiro para todas as horas. Quem é irmão de Jesus não sente solidão por um longo tempo. Quem é irmão de Jesus recebe consolo. Quem é irmão de Jesus é salvo. Quem é irmão de Jesus é transformado. Quem é irmão de Jesus é regenerado. Quem é irmão de Jesus é modificado. Quem é irmão de Jesus tem vida nova. Quem é irmão de Jesus faz a vontade de Deus. É por isso que eu digo em alto e bom som, eu tenho orgulho de pertencer à família chamada irmãos de Jesus, filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas qual é exatamente o que Jesus queria dizer quando ele disse, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai? E entenda, Jesus disse, eu e o Pai somos um, está lá em João, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Entenda, se você faz a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Paulo disse que a vontade de Deus era que todos sejamos salvos. Meus irmãos, o mundo vive numa calamidade total, você sabe disso. O mundo vive em uma situação calamitosa, o mundo vive em uma situação difícil. Não se faz mais pais ou filhos como antigamente, não se tem mais filhos tão obedientes, não tem mais aquela geração que o pai dizia é assim e o filho dizia sim senhor e não senhor. É uma geração diferente. O mundo vive em um momento complicado. O índice de desemprego no Brasil está em mais de 17%. O índice de dificuldade econômica subiu para mais de 250 bilhões de reais. O mundo está numa situação meio complicada, mas quem é irmão de Jesus sabe que enquanto você servir a Ele, eu espero que você sirva a Ele por toda a vida, Ele vai estar com você, independente das dificuldades. Por quê? É uma frase que eu digo sempre: o Brasil pode estar em crise, a França pode estar em crise, a Europa pode estar em crise, a Ásia pode estar em crise, o Israel pode estar em crise, mas o céu não tem crise, e é lá que o nosso irmão está, cuidando de mim,
cuidando de você, cuidando de nós, cuidando da gente. Eu lhe convido para participar desta grande comitiva. Qual é a comitiva? É a comitiva chamada Família de Deus, Família de Jesus, Família do Espírito Santo, Família da Trindade. Quem é Jesus, avô? Quem é Jesus, seu irmão? Ele responde esta noite: meus irmãos, é todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E quem é? E como eu posso fazer a vontade de meu Pai, do Pai de Jesus? Você pode fazer a vontade de Jesus esta noite, confessando Ele como Salvador, abrindo sua boca e dizendo assim: a partir de hoje eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. A partir de hoje é Jesus que vai mandar na minha vida. A partir de hoje eu vou ter um compromisso, uma aliança com Jesus. A partir de hoje eu quero ver se Jesus vai mudar a minha vida de verdade. Domingo passado eu estava na igreja e fiz um desafio para o jovem Eduardo e disse a ele: vamos fazer o seguinte, você aceita Jesus hoje, daqui a 3 meses, se você se arrepender de ter aceitado Jesus, você vai ser a primeira pessoa que eu conheço que aceitou Jesus e se arrependeu. Se você por acaso se arrepender daqui a 3 meses, você chega para mim no microfone e diz: eu não queria fazer isso, eu fiz e me arrependi. Mas se você não se arrepender, aí você continua junto conosco na caminhada. Ele aceitou Jesus como Salvador e disse: pastor, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Entenda, é Jesus que faz isso, é Jesus que muda a vida do homem. Ninguém, nem José, nem Maria, nem Pedro, nem João, nem Joaquim, nem Júnior, nem Genilson, nem Tânia, ninguém transforma a vida do ser humano, mas Jesus transforma, Jesus regenera, Jesus modifica, Jesus faz a diferença. É Jesus que me dá alegria, é Jesus que me dá ânimo, é Jesus que me dá vigor, é Jesus que me dá esperança. É meu irmão Jesus que está comigo todas as horas e todos os momentos. Mas é todavia, outrora, talvez você esteja aí dentro do seu coração dizendo: eu acho que essa angústia que eu tenho aqui dentro não vai sair. Talvez você esteja aí no seu coração dizendo: eu acho que essa ansiedade que eu tenho não sai. O pessoal tem o hábito de dizer: essa minha ansiedade, essa minha crise de pânico, essa minha não é sua não, filho, não é sua não, isso é do diabo. Seu é Jesus. Aceite Jesus, que é esse negócio chamado ansiedade, depressão, crise de pânico, seja lá o que for, Jesus vai lá, o seu irmão Jesus vai lá no íntimo das suas emoções, chamado alma, arranca isso e te coloca no rosto um sorriso, te coloca na vida a alegria, te coloca satisfação, te coloca prazer. Ei, não tem motivos esta noite de você não se tornar irmão de Jesus. É um convite que eu faço, é o melhor convite que eu posso fazer para o ser humano esta noite de hoje. Venha ser irmão de Jesus, venha ser irmão de Jesus. Deixe Jesus resolver suas causas, deixe Jesus resolver seus problemas, deixe Jesus resolver suas lutas, deixe Jesus resolver suas batalhas, deixe Jesus resolver o que você acha mais difícil, impossível, complicado. Jesus, eu estou falando de Jesus, J de justo, E de eterno, S de Senhor, U de único e S de Salvador. É Jesus aquele que faz, Jesus aquele que opera, Jesus aquele que transforma, Jesus aquele que muda, Jesus que pega o maior matador, pistoleiro, maconheiro e transforma num homem de caráter. O Jesus que pega aquele que da sociedade olha e diz: esse não presta, esse não vale nada, esse só vale para ser morto. Jesus pega esse e diz: eu lhe dou um banho, lhe transformo, lhe regenero. Aí daqui a pouco aquele fumador de droga, fumador de maconha, fumador de cocaína, seja lá o que for, aí você vê ele na igreja com o microfone na mão dizendo: Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha existência, Jesus deu razão ao meu viver. É Jesus que faz isso. Nenhum ser humano, senhor José, ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem pode mudar a vida de alguém. Agora Jesus pode, Jesus faz. Jesus é quem é o coordenador da minha e da sua vida, se você quiser. É claro que em Apocalipse 3:20 Jesus estava falando para a igreja quando ele disse: eis que estou à porta e bato. É
um sinal que Jesus não invade, Jadielson, o coração de ninguém. Jesus não chega chutando a porta, o diabo chega chutando a porta e diz: eu vou entrar, e acabou, se arranca o trinco e entra. Jesus não, Jesus bate e está esperando você abrir. Pastor, como é que eu abro a porta para Jesus? Abrindo a boca e confessando Ele como Salvador. A sua vida nunca mais será a mesma. Ei, entenda bem, quando o Eduardo aceitou Jesus semana passada, domingo passado, algumas pessoas que estavam por ali chegaram perto dele e disseram: você agora faz parte da minha família. O que dá para mim, dá para você. O que for bênção para mim é para você. O que for luta para mim é para você. O que for para você é para mim. Sabe o que é isso? É quem entra na família de Cristo ganha uma família para todas as horas difíceis e as horas de alegria, as horas de felicidade e as horas de luta. Entenda, quem tem Jesus como irmão tem uma família para contar todas as horas. A família humana não, Jadeus. A família humana não. A família humana, em boa parte delas, só se aproxima quando percebe que você está com dinheiro. A família humana, não estou generalizando, mas boa parte delas só chega perto de você quando sabe que você comprou alguma coisa diferente. A família humana só se aproxima de você quando vê que ouviu dizer que você ganhou alguma coisa numa loteria. A família humana só se aproxima de você se tiver um churrasco, refrigerante ou bebida na sua casa. A família de Cristo não, está com você toda semana, toda hora, perguntando, orando, intercedendo. Por quê? Jesus ensinou assim. Só 2 vezes Jesus se afastou dos seus discípulos para orar: quando estava perto de ser crucificado e quando, em um segundo momento, que ele ficou separado. 2, 3 vezes que eu lembro aqui que Jesus ficou separado dos seus discípulos. Nos outros 3 anos e poucos meses que ele ficou aqui na terra, onde estavam os discípulos, estava Jesus. Onde estava Jesus, estavam os discípulos. Havia momentos que estava Jesus e os discípulos sem a multidão, mas a grande maioria do tempo estava Jesus com os discípulos, discípulos com Jesus, Jesus com os discípulos, discípulos com Jesus. Por que isso? Porque família é assim. Família que a família gosta de estar junto. Família que a família pergunta pelo outro. Família que a família intercede pelo outro. Tenha certeza, a família de Cristo nunca vai chegar na sua casa porque você tem um churrasco, a não ser que você convide. A família de Cristo não vai chegar na sua casa só porque você recebeu algum dinheiro extra. A família de Cristo vai interceder por você, orar por você, estar junto com você, guerrear as suas lutas, se alegrar com as suas alegrias. A família de Cristo é assim. Os irmãos de Jesus é assim. Se você é irmão de Jesus, você se preocupa com o seu irmão. Se você é irmão de Jesus, você olha pelo seu irmão. Se você, João 17 mostra isso. A oração que Jesus fez em João 17 mostra isso. Ele ora pelos discípulos e roga pelos discípulos. E entenda, Jesus cuidava dos discípulos como cuida de filhos. Como nós somos irmãos de Jesus e ao mesmo tempo Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós como Deus e cuida de nós como irmão. Jesus é meu irmão, é por isso que eu não tenho medo. Qualquer bronca que tenho para mim, eu digo: o problema é Jesus, aí resolve para mim. O Senhor é Senhor, o Senhor é o Deus, o Senhor é médico, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor resolve para mim e Ele resolve. Jesus é aquele que você pode contar com todas as horas. Eu convido você esta noite, já estou encerrando, não sei nem quantos minutos já passaram. Eu convido você esta noite a fazer parte da família de Jesus. A família de Jesus, aqui está uma partícula dela. Pastor, mas eu acho que igreja é um ambiente que tem muito problema. Glória a Deus. Nenhum de nós somos anjos, ainda estamos nessa carne. Igreja tem que ter alguns problemas mesmo. Por quê? Porque nós somos humanos. Igreja é hospital, lugar de cura. Igreja é hospital, lugar onde você encontra ombro amigo. Igreja é hospital, lugar que você encontra um abraço que vai, através daquele abraço, arrancar de você tudo de ruim e você se sentir mais leve. Essa semana eu fui procurado por alguém que disse: daquele abraço que o Senhor me deu, não sei o que foi que houve, mas eu fiquei mais leve. Igreja é um lugar onde você vai encontrar aconselhamento, mão amiga. Então você chega com problema. Eu já cheguei passando mal na UPA. Minha esposa chegou passando mal. Eu nunca vi o médico atender alguém sadio. Você já viu? Não, o médico atende alguém que está enfermo. Igreja é hospital. Jesus está reunido onde os irmãos dele estão reunidos. Então, nós somos irmãos de Jesus, estamos reunidos, Jesus está aqui. Então, entenda, a partir do momento que você aceita-o como Salvador,
Aí você começa a entender que todas as vezes que a família de Cristo se reúne, é importante você estar no meio, porque é um lugar onde você pode pedir oração, pedir socorro espiritual, pedir auxílio, e você vai receber, porque a família de Cristo não deixa o seu companheira desamparado. Ao Indelia Silva que diz: soldado ferido, o rei conta contigo. Por mais que em algumas situações, lutas semanais, mensais, eu esteja um tanto triste, como estou enfermo desde sexta ou sábado. Desde quinta, né? Desde quinta. A vontade de ficar em casa, quando eu estou em casa, é grande. A cama fica dizendo para mim: chega para mim, fica aqui, rapaz, não vai embora não, eu não fiz de mal nenhum com você. A cama olha para mim e fala isso: ô rapaz, fica mais deitadinho aqui, tá tão bonzinho, você tá com frio, peça a sua esposa um lençol, fica aqui. Aí eu lembro que exatamente hoje, dia 4 de setembro, vai ter uma reunião da família de Cristo. Aí eu lembro que Jesus vai estar lá. Aí eu digo: rapaz, ô Cano, melhor do que ter estar deitado nas tuas costas é estar reunido na família de Cristo. Aí eu abro mão da cama. A TV não, que a gente nem liga a TV, ainda funciona a TV. Aí a gente nem liga. Eu abro mão de qualquer outro compromisso e vou para onde está a família de Cristo. Se por acaso eu chegasse aqui com o coração triste, tenha certeza, depois de ouvir louvor, uma palavra, adoração, testemunho, como o seu José deu aqui, e está nesse clima aqui, aquela vontade de desistir, parar, voltar, ela some, que eu não sei para onde foi. Aí eu olho para um culto como esse e diz: quem dera que a gente pudesse ir aqui pelo menos até 11 horas da noite. Por quê? Porque estar entre família é uma coisa muito boa. Eu conheço uma família que está unida agora, mas está unida para guerrear. Como assim? O pai morreu, a mãe morreu e estão brigando por herança. Aí um diz: a casa é minha, outro diz: a chave é minha, outro diz: não, fica meu. Nunca se reuniram, mas agora estão reunidos para brigar. Não, isso é meu, aquilo é teu. Não, isso aqui é para mim. Não, isso aqui é... Está uma briga total lá para o lado de Maceió. A família de Cristo nunca se reúne para brigar, Jadias. Nunca. A família de Cristo se reúne para adorar. A família de Cristo se reúne, Mateus, para cantar. A família de Cristo se reúne para dizer que Jesus é bom. A família de Cristo se reúne para glorificar. A família de Cristo se reúne para chamar mais pessoas para entrar para a família. Por quê? Porque o nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, cuida de mim, cuida de você. Porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, nosso Salvador e é o nosso irmão. Então, quando nós estamos em família, a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, eu estou no meio. Se Jesus está no meio, se Jesus está presente, é o melhor lugar do mundo. Então, vou encerrar agora Glória a Deus. fazendo uma pergunta simples e prática, como eu sempre tenho o hábito de fazer. Glória a Deus. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Glorificado. É hoje não, né, dona Damiana? Não é hoje não que a senhora vem aceitar Jesus? É não, né? Ainda não. Ainda não. Eu vou perguntar a mesma pergunta que eu fiz ao senhor José. Senhor José, o senhor está arrependido de ter aceitado Jesus? Tá não. Glória a Deus. Vamos orar para a Damiana fazer a mesma coisa que o senhor, né? Eita, coisa boa. Vamos orar? Amém. Irmão Jadias, o senhor é da igreja adventista, né? É não. Foi por isso que eu não lhe convidei, pensei que o senhor era de lá. O senhor quer ser irmão de Jesus hoje? Hoje não, né? Glória a Deus. Maravilha, mas a gente fica muito feliz de lhe ver aqui. A visita está faltando, né? Não esqueci não. Então, ô Bia, vem orar para encerrar? Ô Bia, ela foi na Maria. Ah, ela foi no banheiro. Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos que vieram. Amém.
Muito obrigado. O culto nas residências não é prolongado, porque eu sei que vocês dormem cedo. Bia, eu vim orar para terminar. Glória a Jesus. Ouve a glória para Jesus. Amém? Querido Deus amado Pai, vai ficando com esse culto, vai ficando com os irmãos que ficam em casa, que não podem vir, os irmãos que vão para casa, em nome de Jesus, amém. Ouve a glória para Jesus. Aplausos para Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com você, a sua casa e a sua família. Muito obrigado a todos os irmãos de Jesus que vieram aqui. Deus abençoe e sexta-feira estaremos na igreja em nome de Jesus.